Olá pessoal, mais uma entrevista, sempre trazendo aqui novidades para o canal, daqueles e daquelas que fazem cultura, que fazem arte, que entregam projetos grandiosos para a comunidade, de forma geral, e nem sempre são ali identificados como agentes culturais, como pessoas que contribuem para o desenvolvimento de projetos de impacto social. E é disso que a gente fala. Falamos de todos os componentes que trazem a sociedade de impacto, que fazem acontecer. Esse programa nasceu durante o período pandêmico, onde nós tivemos ali uma reunião de pessoas, de agentes culturais, de fazedores de cultura, que nos reunimos, fizemos algumas lives, fizemos alguns encontros online e também entrevistas. Estão aqui no canal. Caso você queira seguir o canal, clique no botãozinho de seguir, que você vai também ver outras entrevistas e dicas de como trabalhar projetos. Hoje eu estou com Regina Menezes. Regina, eu chamo de Dona Regina, mas ela é uma autoridade do assunto quando se fala de literatura capixaba e é uma produtora cultural de grande potência. Seja bem-vinda, Dona Regina. A senhora, para mim, é uma referência aqui no estado, A Dona Regina tem vários livros publicados, ela é uma pessoa extremamente fazedora de cultura, ela é educadora, ela é advogada, mas eu vou deixar ela falar. Mas aqui eu queria desenvolver com a senhora esse potencial de empreendedorismo social, de empreendedorismo de fazer cultura, entregar cultura. Quando isso começou exatamente? Quando a senhora se viu uma empreendedora cultural? Eu sempre trabalhei com a cultura dentro da educação e literatura, claro, porque eu acho que a literatura permeia todas as outras artes, com os meus alunos, incentivando o conhecimento deles pela cultura e valorizando o nosso trabalho dentro da área cultural. Parabéns a vocês que fazem esse trabalho necessário, porque eu trabalho com a cultura, primeiro quando minha mãe ainda trabalhava de parte de literatura e da divulgação do trabalho dela. Depois eu também continuei trabalhando a partir do momento que eu participo da Academia Feminina Espírito Santense de Letras e fui idealizadora da Feira Literária Capixaba, a primeira feira literária do Espírito Santo que ficou com uma visibilidade maior. E a gente até agradece porque depois da feira, outras feiras apareceram se inspiraram na primeira feira literária Afli. Isso foi mais ou menos que época, Dona Regina? Só para a gente situar dentro desse período. 2014, 2015 em diante, antes da pandemia. Que a última feira aconteceu, a pandemia rompeu a sequência, que foi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, Aí ninguém conhecia, um município não sabe o que o outro tem de cultura. E isso me incentivou muito a cultura, a correr atrás, não só da literatura, que eu sou artista plástica também, mas ninguém conhece meus trabalhos, eu não consigo uma divulgação grande da divulgação dos meus trabalhos e dos colegas. Certo. Porque tem trabalho bom dentro da cultura, a serra, cada um cara com sua característica própria. E por meio dessa feira foi possível juntar essas diversas artes, linguagens artísticas e dar visibilidade. Dar maior visibilidade. Eu acho que começou e despertou um pouco nos municípios essa necessidade de divulgar o que eles têm de bom. Nós aqui temos organizado muitos encontros nesse tempo todo que a gente trabalhou na feira, que graças a Deus foi sucesso. E é isso aí que nós temos dentro da área cultural. Eu acho que está na genética. Está na genética? Então isso vem de antes? Como assim? Me explica esse lance da genética. Não, porque minha família é de escritoras e produtoras de cultura, A minha mãe... Minhas avós eram do Rio de Janeiro. Lá elas tinham uma vida cultural. Uma grande inspiração. Com a vinda da família para a colonização do Espírito Santo a oeste. Sim. Qual município, Dona Regina? Eles vieram para Baixo Guandu à procura do Rio Doce. Sim.
Mas não tinha internado de Baixo Guandu, foi muito antes, né? Eles vieram percorrendo o Rio de Janeiro, que eles eram imigrantes portugueses, subiram pelos rios, chegaram a Minas Gerais, depois desceram e se instalaram em Baixo Guandu. Baixo Guandu, bem na divisa com Minas Gerais, né? E bem na divisa, porque inclusive tem Mascarenhas. Lá em Minas Gerais tinha um que era Mascarenhas, que é da minha família. Sim. Então, desde aí, a gente está fazendo cultura, porque minhas avós vieram para o Espírito Santo, porque estavam casados com os colonizadores, e trouxeram para cá aquela vida de troca de experiência, mostrar o que tem bonito, não só na arte de escrever, mas também ensinando a culinária, ensinando a parte de crochê, sim, que hoje é tão valorizado. Exatamente. Antes era aquele modo de fazer artesanal, reduzido ali às casas. Hoje tem cursos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final. Pois é, então já começa de lá essa produção de cultura que a gente absorveu. Depois a minha mãe se dedicou muito à literatura e a trabalhos manuais que não eram muito valorizados. Sim. E ela ficou, e tinha os tios, Américo Menezes, Evaldir Menezes, Barbosa de Menezes, que também era da cultura, então a gente viveu assim no meio de cultura. Então eu acho que é por isso que a gente tem essa necessidade de divulgar a cultura, de trazer para próximos a nós outros escritores que queiram colaborar, não com a casa ou comigo, mas colaborar com a cultura capixaba, divulgando seus trabalhos, que são todos muito ricos. Eu costumo dizer, dentro da literatura, por exemplo, que volta e meia, eu me surpreendo com a qualidade de alguns livros. Das produções que eu leio, porque a gente tem recebido muitos livros para a minha biblioteca, né? Então, esses livros são de qualidade, todos. Você pode procurar dentro da poesia, é tudo que você pedir, romances, tem romances muito bons. Então isso aí me gratifica de tomar conhecimento da qualidade e cada vez mais vontade de divulgar esse trabalho do autor capixaba. A senhora está falando, traz um panorama de algumas décadas, né? Voltando um pouquinho no tempo, onde a senhora exerceu a função de diretora pedagógica, né? Artista plástica, escritora, tantas outras coisas convergindo e chamando mais pessoas para a cena. Era um contexto de anos onde a mulher não tinha tanta liderança na área da cultura como vemos hoje, né? Se bobear, somos até maioria em cargos como gestão cultural, produção de fato, administrativa, quem está também na linha da ponta, né? Sendo artista. Então, como a senhora vê essa linha do tempo, da participação feminina, é importante dizer, né? Porque fomos de fato quantos anos lutando, né, para podermos ter os nossos rendimentos, a nossa capacidade reconhecida. Como foi isso para a senhora? Sim, você faz porque gosta, mas não tem visibilidade. Isso é ruim para o produtor cultural. Mas isso é velho, é antigo, né? Ultimamente a Academia Feminina fez um trabalho sobre as antigas acadêmicas, né? E a minha foi a Pauliello, né? Que menina, tem nada para você procurar sobre ela. Ela é patrona de uma cadeira, aliás, da cadeira. Qual o nome da patrona? A da Pauliello, né? Esqueci agora o primeiro nome dela. Pauliello, eu vou lembrar. Então ela é patrona da cadeira que minha mãe usava, a cadeira 12 da Academia Feminina Espírito Santo de Letras. Ela escrevia desde pequena, mas a família queimava tudo que ela escrevia. Por quê? Mulher não faz poesia, mulher não escreve. E ela foi um expoente não só na literatura, no jornalismo, na cultura, porque ela rompeu algumas barreiras, mas o único livro que ela tem, um livro só, foi a família que fez depois, e catando as coisas que ela tinha feito nos últimos anos,
E minha mãe sentiu isso. Minha mãe, o primeiro livro que ela divulgou, que ela tinha muitos livros, foi o neto, meu filho, que correu atrás e disse, não, vamos divulgar, vamos fazer o livro para você ver. A família faz o legado acontecer. E ela, pois é, depois ela outros livros, mas senão ela não teria nenhum livro também. Porque foi ele que incentivou e viu uma visão melhor da parte cultural dela para divulgar. E eu também ainda senti isso. Na escola, por exemplo, havia uma certa discriminação, quase. Uma mulher sair para falar de cultura. Não, isso é coisa de homem, sabe? A gente lutou muito para romper essa dificuldade, né? E por isso que a gente está aqui hoje como produtora cultural, para ver se conseguimos deixar um legado melhor, um testemunho melhor para as nossas gerações. Mostrar que Vitória é o que isso sempre desejo falar. Vitória não é centro de Vitória, também Barão de Monjardim é centro de Vitória, porque tem um legado cultural muito importante. Então, para você ver, nós aqui temos dificuldade de agregar os municípios, o trabalho dentro do próprio município. Nossa, é incrível, mas é um fenômeno, inclusive, eu acho que não está circunscrito ao Espírito Santo, é um fenômeno que acontece em várias regiões do país, né? Aquela coisa da gente olhar o nosso umbigo, sempre olhar a nossa rua, nosso bairro, mas às vezes tem ali uma pessoa fazendo cultura da mesma forma que a gente, a 12 quilômetros, 5 quilômetros de distância, por que não convergir valores? E quando a senhora fala nisso, a gente toma aqui agora, chegando numa linha diretamente ao que a gente vai falar, sobre mais precisamente sobre essa reverberação, o resultado final de tanta luta, é a Casa Cultural Maria José Menezes, que ela foi criada exatamente também para seguir, homenagear esse legado das escritoras da sua família, dos fazedores de cultura, né, do passado, sobretudo as acadêmicas, e oportunizar esse diálogo com outros fazedores de cultura. Fala um pouco, dona Regina, da Casa Maria José Menezes, onde estamos, inclusive vamos mostrar também fotos, né, desse acolhedor local localizado no centro de Vitória, Espírito Santo. Como a gente falou, a cultura está na família, né? Então, minha família apoiou muito a ideia da Casa de Cultura Maria José Menezes. Por quê? Maria José Menezes merece essa divulgação, a gente pensa assim, uma divulgação do trabalho dela que não foi devidamente divulgada enquanto ela estava viva. Então, a Casa Maria José Menezes é justamente por esse motivo. E por quê? Para se divulgar o que se faz de bom dentro da cultura, você precisa ter parceiros. Então, colocando esse ponto de referência, a Casa Maria José Menezes, como ponto onde podemos convergir forças, convergir cabeças pensantes, para que a cultura, nossa cultura, seja divulgada adequadamente pelo valor que ela tem. Então, a Casa Maria José Menezes está aberta para essa troca de experiência, para convergir pessoas que desejam divulgar seus trabalhos, e valores também, que nós temos pessoas de grande valor já divulgando. Sim, sim. Já trabalhando nesse ano. Foi um ano bem, digamos, teve uma agenda bem lotada até, né? Algumas exposições artísticas de quadros, como esses lindos, né? Que a gente está vendo aqui, as rodas de conversa, rodas literárias, Clube do Livro, teve até folias de reis, né? Eu participei do dia da folia do mestre Joab, né? De Jerônimo Monteiro, município interessantíssimo. Ver que a casa visa isso, traz lá de Jerônimo Monteiro um trabalho cultural lindo, que todo mundo gostou e aprovou, e outros locais também que precisam trazer, não só no município de Vitória. A casa pretende agregar os outros municípios numa troca, como eu digo,
o importante é que essa cultura seja divulgada e valorizada por todos que gostam de arte e as novas gerações também. Eu gostaria muito que, é interessante até frisar aqui, que eu acho que foi um momento bom, é que a gente conseguiu que alguns alunos da escola estadual. Estadual. Aqui é essa aqui de cima, que fica em cima? Não, foi o estadual mesmo. O estadual esteve aqui um grupo e participando de uma filmagem. Eu até não vi ainda depois da filmagem, não, que trabalho da escola, tinha um espetáculo, a escola fazer isso. Então, porque a gente deseja que as novas gerações se apropriem da casa também. Sabe? Porque são eles que vão desenvolver o trabalho cultural daqui para frente, são eles que são divulgadores mais eficientes da cultura. Para aqueles que não conhecem a casa fica bem na Avenida Barão de Monjardim. Ela está praticamente a um minutinho do porto, né? A gente tem aqui a visão do porto. Estamos localizados atrás do Parque Gruta da Onça. Imagina assim, o centro de Vitória, ela é uma região montanhosa, tem um canal, uma área portuária de imenso valor e um parque atrás. Então, assim, é realmente uma comunidade gigante, né? Uma comunidade que tem pessoas que trabalham ali arte e cultura desde sempre. Nós temos vários locos aqui, pontos de cultura no centro de Vitória, que são convidados também, né, a convergir aqui os valores, a estar aqui na Casa Maria José de Menezes, os municípios e os outros bairros que não estão aqui nessa área portuária, que tem tantas histórias, né, que poderiam estar sendo contadas, poderão ser contadas. Esse parque aí a gente tem muito orgulho, que eu sempre vivi aqui nas imediações do parque, e ele precisa ser conhecido. Parque Municipal Gruta da Onça. E ainda tem uma nascente viva, que está sendo conservada, a prefeitura que administra o parque. Então, eu acho que essa nascente é um exemplo de sobrevivência no momento em que a gente está falando de ecologia, da necessidade de trabalhar o clima. Então, a preservação dessa mata atlântica ainda que nós temos, é uma riqueza muito grande que eu acho que devia ser valorizada. Pode trazer como tema, inclusive, para as próximas exposições e ações, né, de forma geral. Dona Regina, eu entendo que a Dona Maria José Menezes, era a sua mãe, era uma excelente artista, mas como mãe também, ela é daquelas exigentes, tem que ir para a cultura. Minha mãe, Regina, minha mãe casou. Logo depois ela ficou sozinha com 2 filhos. E por isso que a vida faz a gente ser firme, como você falou. Ela veio do interior e se viu sozinha para criar 2 filhos. Ela começou a luta dela maior aí, porque ela fez concurso, entrou para o estado como professora, porque ela era professora no interior. Quando veio para Vitória, ela perdeu a cadeira. Mas aí ela reingressou no magistério. Eu costumo esse fato, eu era pequenininho, eu devia ter uns 5, 6 anos. Meu irmão devia ter 1 ano e pouco. A cadeira que ela conseguiu na época era em Viana. Na época não tinha ônibus para Viana. Aí a gente ia de trem. Depois ela conseguiu transferir mais para perto. Daí não dava mais para ir para Viana, porque Viana tinha o ponto do trem, né? A estação. Aí o que ela fazia? Só tinha ônibus até Campo Grande. Com 2 crianças pequenas, ela ia até Campo Grande, pegava a linha do trem e ia até a escola, uns 40 minutos andando, dava aula e voltava com as crianças e vinha para Vitória. Então, é que você me fala que ela era realmente uma pessoa de fibra, que deixou esse legado para todos nós da família. E depois as coisas melhoraram, ela entrou remoção, deu aula no Gomes Cardim, foi diretora do Gomes Cardim por uma época. Ela era educadora por excelência.
mesmo com convites para participar da Secretaria de Educação e tal, ela preferiu a sala de aula. O maior ensinamento é estar em sala de aula mesmo. Então ela sempre foi. Ontem mesmo o médico, doutor Fernando, você é filha de uma educadora. Essa cobrança acompanha a gente a vida inteira, não temos como fugir. Então minha mãe era assim, por isso que ela era o mais engraçado que um dia desse, numa conversa assim, lá em casa, aí saiu essa aqui: eu sou filho de Regina e neta de Maria. Então, quer dizer, para você não ver que a gente tem uma herança de mais firmeza, eu, por exemplo, fui educada no Colégio do Carmo, que era a época sim. Era um colégio bem tradicional, né? Tradicional, e era a opção que você tinha, né? Hoje existem outras opções, mas na época o Carmo. E o Carmo já viu, né? Foi aquela rigor que a gente passou, mas eu sempre tinha vontade de vencer aquelas barreiras todas. Sim. Aí eu sempre conto, no Carmo tinha uma irmã que era horrível, era de português. Aí ela falava, passava caligrafia. Naquela época usava caligrafia. Sim. Aí ela falava assim. Eu peguei essa época, dona Regina. Pois é, mas aí ela falava assim: caligrafia se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu fazia com a mão esquerda, de trás para frente, só para ficar contra ela lá. E, de repente, esse ímpeto a levou para ser produtora, para desbravar cenários, essa teimosia. Foi boa, é boa a gente ser teimosa. Eu acho que foi boa, sim, porque eu não tenho que reclamar da vida, não. Realmente, eu trabalhei muito para divulgar o que se tem de bonito na terra, e por isso, uma das causas, a casa foi ligada. A casa está aberta, né? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links das redes sociais, né? Para que vocês conheçam melhor esse trabalho. Esse trabalho iniciou esse ano de 2024, né? Março de 2025. Foi 2025. Agora, não tem um ano ainda. Não tem um ano. É um trabalho que está sendo rompendo as barreiras geográficas. Já está vindo pessoas de outras cidades, né? O ano que vem promete boas ações, né? Inclusive, tem ações que inclusive vão receber recursos, né? Recursos captados, né, por pessoas que estão ali no percurso, que são associados aqui à casa. E você que queira conhecer, a gente vai deixar aqui o contato no vídeo para fazer, né, um turismo aqui na casa. A casa traz as memórias da família da dona Regina e da dona Maria José Menezes, traz um recorte sobre, né, um pouco das acadêmicas, da literatura feminina capixaba, que é de grande valor e precisa ser vista, né? E a gente já indo para os nossos encaminhamentos finais, eu pergunto, eu queria que a senhora se apresentasse. Quem é a dona Regina Menezes Loureiro? Regina Menezes Loureiro é uma cidadã comum. Sou professora, fui muitos anos, professora educadora, porque eu tinha uma escola São José, né? Depois que eu me aposentei, eu fiz direito, sou advogada por direito mesmo, e sempre trabalhei com a cultura, né? Sou artista plástica e gostaria de ver essa casa muito importante para nós ser divulgada realmente. E Regina Menezes é aquela pessoa, aí eu até contei a questão de filho de Regina e neto de Maria, para dizer que eu estou deixando uma cultura para gerações dos meus filhos. Tanto é que minha filha está comigo nessa época. Já está nessa empreitada, né? Nessa empreitada da casa, meu filho. O que eu achei fantástica. A família, ela entrou nesse processo, meu filho também, chamou os associados. A Vanessa também, que é minha filha. Todos estão trabalhando para que o legado da família seja transmitido para outras gerações. No que depender da gente também, nossa equipe é parceira aqui do projeto, a equipe da Decult, Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural, que vem trabalhando aí para potencializar ações que têm grande relevância e impacto social, como é a Casa Maria José Menezes. A nossa equipe está junto com a senhora e outros virão também, certamente. Eu gostaria de falar também que eu não poderia deixar de falar que eu sou da Academia Feminina Espírito Santense de Letras,
que também trabalha com a cultura, e como você já falou, são mulheres que lutam e que fazem trabalho, fazem cultura no Espírito Santo, muito importante. E outras academias também que estão com a gente, que a gente tem. Então, agora mesmo a Cariacica fez uma feira literária que foi muito bonita, né? Sim. E estou à disposição de todos que queiram colaborar e divulgar seus trabalhos. Dona Regina, muito obrigada pelo seu tempo, por palavras tão motivadoras, né? E a Dona Regina não para, ela traz sempre essa energia, ela está aqui para contribuir. No que depender do grupo, eu acho que automaticamente as pessoas vão se achegando aqui na casa. A casa é muito acolhedora. Com o tempo se adquire credibilidade. Isso aí, a senhora já tem, né? Diga-se de passagem. De repente é esse todo que normalmente que se credibiliza com o tempo, o todo, né? Mais pessoas chegando, um grupo trazendo essa coesão, jogando essa casa para ir para a relação das casas, né, museu, que na verdade tem muito essa tendência de casa-museu, porque tem objetos também da Dona Maria José Menezes. Eu acho que é uma questão de tempo, né, para o projeto cultural mais recente da Dona Regina deslanchar, porque afinal foram tantos, esse é o mais recente. Muito obrigada e que tenhamos outras oportunidades para falar de arte e cultura. Cumprimentar a senhora. Obrigada. Até a próxima, gente. Clique no canal, siga e faça essa potência cultural, né, que nós temos no Brasil crescer através desses diálogos que a gente traz aí para vocês. Um grande beijo a todos. Beijos.